Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e segundo o nosso cronograma de hoje, nós temos a aula de português e matemática que foi enviado assim como forma de apostila para vocês, certo? Então hoje nós vamos iniciar com a nossa aula de português, a explicação das nossas atividades e da nossa aula de português, certo? E hoje a prof quer falar com vocês sobre algo muito importante, que são o quê? Os sinais de pontuação. Então, o que são os sinais de pontuação? É um sistema de sinais, né, que tenta produzir na escrita as pausas e as maneiras de falar os sons, né? Sempre que eu vou fazer uma leitura de um texto, de um poema, de uma história em quadrinhos, de uma fábula, certo? Então, eu observo os pontos, né, a pontuação nesse texto, e de acordo com a pontuação, eu vou fazendo a minha leitura, né? Então, quando eu vejo uma vírgula, eu sei que eu preciso dar uma pausa. Quando eu vejo um ponto de interrogação, eu sei que eu preciso fazer uma pergunta, né? Quando eu vejo um ponto de exclamação, eu sei que eu vou fazer uma leitura, uma frase na qual eu vou estar surpresa, né? Vou ter um espanto, uma surpresa. Para isso que é utilizado o ponto de exclamação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que a professora vai explicar para vocês, certo? Então, nós vamos iniciar com a leitura aqui na apostila que vocês receberam, que diz assim, ó: quem é importante? Nós vamos fazer a leitura agora desse texto. Vamos lá? É um poema, né? Então, agora vocês vão prestar atenção na leitura que a professora vai fazer deste poema. Quem é mais importante? Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião, 2 sinais de pontuação, para decidir no instante qual é o mais importante. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro! Viva! Dá-o fora! Sempre a berrar. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se, entrou Pimpão, o enxerido e muito curioso, dom ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. E vem as vírgulas dengosas, muito falantes, muito prosas, anunciam. Nós, meninas, somos as pausas pequeninas, que, pelas frases espalhadas, são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os 2 pontos, ponto e vírgula e pronto. Tem início a discussão, que já dá em confusão. Se por cima tem um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Ponto e vírgula declara, arrogante, e fecha a cara. Essa não, tenha paciência, intervém as reticências. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo as reticências. Tio e acento circunflexo numa discussão sem nexo, cara a cara, bravos, quase se engalfinham, mas a crase corta a briga ao declarar. Poucos sabem me empregar. Me respeitem, pois, bastante, já que eu sou tão importante. Mas 2 pontos protestou. Importante é que sou eu preparo toda a ação e a enumeração. É aqui que nós entramos, nós, as aspas, e avisamos. Sem nossa contribuição, não existe citação. A cedilha e o travessão já se enfrentam, mas então, bem na hora,
Firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o meu sinal. Basta. Fim. Ponto final. Esse é um poema de Tatiana Belink, certo? Então, nós vimos aqui agora o poema falando sobre a importância de cada ponto, né, dentro do texto, dentro do poema que a professora acabou de ler para vocês, certo? Então, vocês viram que enquanto a professora ia lendo, a prof às vezes muda a fala, né? Por quê? Porque muda a pontuação. Então, quando é exclamação, é surpresa, é bravo. Quando é interrogação, é por quê? Aonde? Como? É pergunta, é interrogação, certo? Quando eu vejo a vírgula, eu dou uma pausa para depois continuar falando, né? E quando é ponto final, é o fim da frase. Acabou, certo? Então, agora nós vamos aqui para a próxima folhinha. Aqui, ó. Aonde fala assim, ó. Falando sobre o poema. E vamos lá. Então, aqui vai falar um pouquinho do que a prof disse agora no início, né? O poema mostra de maneira descontraída a importância dos sinais de pontuação utilizados na língua escrita. A autora dá vida aos sinais, personificando-os, atribuindo-lhes sentimentos humanos, como vaidade e orgulho, e ressalta as suas qualidades. Com o poema, vamos relembrar esse assunto que aprendemos desde bem pequenos na escola, a pontuação. Ela é um sistema de sinais que tenta reproduzir na escrita as pausas e as maneiras de falar os sons, além de criar relações de independência ou dependência entre frases. Assim, a pontuação organiza as ideias para que todo o texto não pareça um amontoado de palavras, né? Já imaginaram como que ficaria uma poesia sem pontuação? Ou qualquer outro texto que a gente fosse ler sem pontuação? Seria um texto sem nexo, né? Seria somente um amontoado de palavras, a gente não iria entender nada. Quem é que estava falando, quem é que estava reclamando, quem é que estava perguntando, nós não iríamos entender nada, não é verdade? Então, continuando. Oralidade, quer dizer que agora nós vamos conversar um pouco mais. Ó, troca de ideias e opiniões com a turma sobre o poema retratado. Qual é o título do poema? Qual é o assunto abordado no poema? O assunto abordado é a importância dos pontos, dos sinais de pontuação, certo? Você conhece algum sinal de pontuação? Qual? Existe algum sinal de pontuação que você não conhecia? Qual? Quais são os sinais de pontuação que aparecem no poema? Interrogação, exclamação, a vírgula, ponto e vírgula, certo? Travessão, né? Para você, existe algum sinal de pontuação mais importante? O que vocês acham agora? Pensem aí na cabecinha de vocês, porque esse não precisa responder. Esse a gente só pensa. A prof faz a pergunta e vocês pensam, né? Quem quiser falar em voz alta, pode falar em voz alta, certo? Qual é o sinal de pontuação mais importante que você acha? Para você, na sua opinião. Ah, é esse? Ótimo! Agora nós vamos para essa folhinha aqui, ó. Nessa folha, vocês vão ver que aqui tem os sinais de pontuação e no lado a explicação de cada um deles, certo? Então, nós vamos ali no primeiro, esse aqui, ó. Esse é o sinal de interrogação. Ele indica pergunta. Quantos anos você tem? Onde você mora? São perguntas que a gente faz, certo? Vamos para o segundo ponto aqui, ó. Este é o ponto de exclamação. Indica sentimento de susto
admiração e outros. Como, por exemplo, ai, que dia lindo hoje! Nossa, que ferimento grave você fez! Né? Ó, indica sentimento de susto, de admiração. Agora aqui, ó, a vírgula. A vírgula indica uma pequena pausa ou separação de palavras numa frase, para que a gente não possa estar falando tudo junto, que às vezes quando a gente fala tudo junto, a gente acaba não entendendo o que está escrito, certo? Próximo sinal, o ponto. O ponto indica o final de uma frase. Sempre que eu termino de escrever uma frase, por um exemplo assim, ó, eu gosto de jogar bola. Ponto final. Terminei a minha frase, certo? Agora vamos aqui para esse próximo sinal. 2 pontos. 2 pontos indica que alguém vai falar. Por um exemplo assim, a diretora disse, 2 pontos. Travessão, não pode correr na hora do recreio, ponto de interrogação. Então, os 2 pontos indicam que a diretora disse, né? Ela vai falar. Então, eu escrevo assim, ó, a diretora disse, 2 pontos. Indica que alguém vai falar, certo? E agora esse último aqui é o travessão. Indica que alguém está falando. Exemplo, a diretora disse, 2 pontos. Travessão. Não pode correr na hora do recreio. Entenderam? Quando tem o travessão, indica que alguém está falando, certo? Então, esses são os sinais. A prof quer que vocês leiam bastante e que vocês decorem para que serve cada um desses sinais, ok? Combinado? Então, tá ok. Seguindo agora as nossas atividades, vamos lá. Ali embaixo está escrito assim, ó. Construa frases utilizando os sinais de pontuação. Então, aqui eu tenho assim, ó, o ponto final. Vocês percebem que aqui eu já tenho o início da frase, ó. Por exemplo, ali a prof fez uma para ajudar vocês, ó. Eu vou, já estava escrito, para a escola. Ponto final.